Bom, pessoal, estudando o capítulo 1, iniciarei com um dizer que tem em um dos pergaminhos, encontrados por Salmieri, repousavam fortemente em anagramas a transposição de rearranjos de letras. Então, pessoal, vou começar dizendo o que tinha dito, nesse vídeo que começa do capítulo 1 do o Santo Grau e a linhagem embora, sagrada. Vá embora, eu guardo os segredos de Deus. Capítulo 1, a cidade de mistérios. No princípio de nossa pesquisa, não sabíamos exatamente o que estávamos procurando ou, naquele contexto, o que estávamos vendo. Não tínhamos teorias ou hipóteses. Começávamos sem a intenção de provar coisa alguma. Pelo contrário, estávamos simplesmente tentando encontrar uma explicação para um pequeno e curioso enigma do século XVIII. Aliás, do século XIX. As conclusões a que posteriormente chegamos não foram previamente postuladas. Fomos conduzidos a elas, etapa por etapa, como se as evidências que havíamos acumulado possuíssem vida própria, como se elas nos estivessem dirigindo de acordo com seus próprios desígnios. No início, acreditávamos que se tratasse de um mistério local, intrigante, sem dúvida, mas de significado essencialmente confinado a uma cidadezinha do interior da França. Um misterioso mistério de interesse puramente acadêmico, embora envolvesse fatos históricos fascinantes. Pensávamos que nossa investigação pudesse eliminar certos aspectos da história do Ocidente, mas de forma alguma imaginamos que ela implicava reescrevê-la. Imaginávamos ainda menos que qualquer descoberta que fizéssemos pudesse ter relevância para o mundo contemporâneo e de forma explosiva. Nossa busca, porque era realmente uma busca, começou com um enredo mais ou menos banal, à primeira vista não muito diferente de inúmeras outras histórias de tesouros ou mistérios são desvendados, que abundam na história e no folclore de quase todas as regiões rurais. Uma versão dela havia sido publicada na França, onde atraíra um interesse considerável, mas, até onde pudemos saber, nenhuma consequência maior lhe fora atribuída. Mais tarde, soubemos que essa versão continha uma série de erros. Para começar, entretanto, devemos recontar a fábula tal como ela foi publicada nos anos 60, com informações de que dispunhamos então. Vamos aqui um pouquinho, porque Rosses Le Château e Bérenger Salmieri, uma minúscula cidadezinha francesa, Rennes de la Château, recebeu no 1º de julho de 1885 um novo pároco, Bérenger Salmieri, um homem de 33 anos, robusto, atraente, enérgico e brilhante. No seminário parecia estar destinado a uma carreira eclesiástica promissora.
certamente almejava algo mais importante que uma cidadezinha remota no topo de uma colina ao leste dos Pirineus. Mas em algum momento ele deve ter caído no desagrado dos seus superiores. Se fez alguma coisa para merecer isso, não sabemos, mas o fato é que perdeu todas as chances de promoção. Talvez para se livrarem dele, o enviaram a Roses de la Chaudière. Naquele tempo, Roses de la Chaudière abrigava apenas 200 pessoas. Era um pequeno povoado pendurado no topo da serra, a 40 quilômetros de Carcassonne. O lugar teria significado o exílio para um outro homem. Uma condenação perpétua a viver em um fim de mundo, longe das amenidades urbanas da época, longe de qualquer estímulo para uma mentalidade vigorosa e questionadora. A ambição de Sommières, sem dúvida, sofreu um golpe. Entretanto, houve compensações. Sommières era um originário da região, pois nascera e crescera perto dali, da cidade de Montagels. Apesar de tudo, René de la Chaudière deve ter proporcionado o conforto de familiares, do sentimento de estar em casa. O salário de Sommières entre 1885 e 1891 foi em francos, o equivalente a 6 libras esterlinas por ano. Longe de significar opulência, mas muito mais do que se esperaria para um poroco rural na França do final do século XIX. Somado às gratuidades oferecidas pelos habitantes da paróquia, tais rendimentos seriam suficientes para viver bem, sem extravagância. Sommières levou uma vida agradável e plácida durante 6 anos, caçando e pescando nas montanhas e rios de sua infância. Leu vorazmente, aperfeiçoou seu latim, aprendeu grego e embarcou em estudo do hebraico. Uma promessa de 18 anos chamada Marie de Marot, sua servente e governanta, foi para ele companhia e confidente durante toda a vida. Ele visitava com frequência seu amigo Henri Boudet, pároco da vizinha cidade de René-de-le-Buis, sob tutela do qual mergulhou na turbulenta história da região, uma história cujos resíduos se apresentavam constantemente ao seu redor. O pároco, a poucos quilômetros do sudoeste de René de Château, surgia outro pico, chamado Bezout, coberto pelas ruínas de uma fortaleza medieval, antiga morada dos Templários. Sobre um terceiro pico, a cerca de 2 quilômetros de Romans-Château, se erguiam as ruínas do castelo de Blagefort, lá ancestral de Bertrand de Bauchefort. Quando o grão-mestre dos Templários, que presidiu a famosa ordem em meados do século XII, René de Château se situava numa antiga rota de peregrinação que ia do noroeste da Europa até Santiago de Compostela. Lembra do nosso caminho de Santiago de Compostela? A vocês que estão estudando, que são cavaleiros de Amazônia da Nova Ordem de Cristo. Na Espanha, a região era mergulhada entre lendas evocativas, em ecos de um passado dramático, frequentemente embebido em sangue. Sommières vinha querendo, havia já algum tempo, restaurar a igreja local, o edifício consagrado a Madalena, em
em 1059, repousava sobre fundações de uma estrutura visigótica, ainda mais velha, datada do século VI. Não se admira, então, que estivesse em péssimo estado de conservação. Encorajado por seu amigo Boudet, Samuel iniciou em 1891 uma restauração modesta, utilizando uma pequena soma emprestada dos fundos municipais. Durante os trabalhos, removeu o altar-mor, uma pedra que repousava sobre duas antigas colunas visigóticas. Uma dessas colunas revelava-se oca. Dentro dela havia 4 pergaminhos guardados em tubos de madeira selados. 2 desses pergaminhos continham genealogias, uma datada de 1244, outra, essa genealogia já está a minha genealogia, viu, pessoal? E outra de 1644. Os 2 documentos restantes haviam sido compostos, aparentemente nos idos de 1780, por Antoine Bigot, um dos predecessores de Samuel em René de Château. Bigot havia sido também capelão pessoal da família nobre Beauchefort, que no início da Revolução Francesa ainda era uma das mais importantes zonas de terra da região. Os 2 pergaminhos do tempo de Bigot eram textos virtuosos em latim, extraídos do Novo Testamento. Pelo menos aparentavam isso. Em um deles, no entanto, as palavras se seguiam de forma incoerente, sem espaço entre elas. Várias letras supérfluas haviam sido inscritas. No segundo pergaminho, as letras eram truncadas de forma indiscriminadas e irregular. Algumas no meio de uma palavra entre certas letras estavam evidentes, levantadas acima das outras. Na realidade, os pergaminhos continham uma frequência de código de cifras, alguns deles fantasticamente complexos e imprevisíveis. Sem a chave certa, eram indecifráveis. A seguinte decodificação surgiu em trabalhos franceses dedicados a René de Château e em 2 de nossos filmes sobre o assunto realizados na BBC. Berengue parece... Vou aqui mostrar um pouco de uma delas, viu? Veja aqui a publicação aqui do meio, ó. Comentário no final da página. Pastor, nenhuma tentação. Que Punce Temes possuem a chave Pax, aí tem o número da chave 681. Pela cruz, o seu cavalo de Deus, eu completo ou destruo este demônio do guardião do meio-dia, maçãs azuis. Maçãs azuis é o código da linhagem de Jesus Cristo, viu? Tem esse código aqui, pessoal, veja. A Dagobert Roi et. É o seguinte, a Dagobert Rei e a Sion pertence este tesouro e ele está aqui morto. Bom, continuando na página 10, né? Se algumas dessas cifras eram tiravam a coragem em sua perplexidade, outras eram patentemente menos flagrantemente óbvias. No segundo pergaminho, por exemplo, as letras levantadas, quando tomadas em sequência, formavam uma mensagem coerente, que foi a que eu li agora há pouco. Embora esta mensagem deva ter sido
compreensivo para Salieri e duvidar que ele possa ter decifrado os códigos mais intricados. Entretanto, ele percebeu que havia tropeçado em algo importante. Com o consentimento do prefeito da cidade, levou sua descoberta até seu superior, o bispo Carcassonne. Não se sabe o quanto o bispo entendeu, mas Salieri foi imediatamente enviado a Paris, despesas pagas pelo bispo, instruído a se apresentar a algumas autoridades eclesiásticas com os pergaminhos. Entre elas estava o abade Biel, diretor-geral de Seminário Saint-Sepulcre, e seu sobrinho Emile Hoffert, que naquele tempo estava inspirando a vida religiosa. Embora ainda estivesse nos seus 20 anos, ele já havia estabelecido uma reputação intelectual impressionante, especialmente em logística, criptografia e paleografia. A despeito de sua vocação pastoral, ele era subitamente envolvido com o pensamento esotérico e mantinha relações cordiais com vários grupos orientais como para o oculto, além de seitas e sociedades secretas que proliferavam na capital francesa. Estes contatos introduziram Salieri em um círculo cultural ilustre que incluía figuras literais como Stéphane Mallarmé e Maurice Maeterlinck, bem como o compositor Claude Debussy. Meus dedos estão cansando. Ele também conheceu Emma Calvi, que recentemente havia retornado de apresentações triunfantes em Londres e Wilson. Em Calvi era como uma dívida a Maria Callas da época. Ao mesmo tempo, era uma grande pitonisa da subcultura esotérica pariense, mantendo relações amorosas com vários ocultistas influentes. Após apresentar-lhes a Biel e Hoffert, Salieri passou 3 semanas em Paris. O resultado de suas reuniões com os eclesiásticos é um mistério. O que ele sabe é que o padre provinciano foi pronta e calorosamente recebido no distinto círculo de Hoffert. Afirma-se mesmo que ele se tornou amante de Emma Calvi, que, segundo um conhecido seu, ficou obcecada pelo padre. De qualquer modo, não há dúvida que eles gozaram de uma estreita e longa amizade. Nos anos que se seguiram, ela o visitou frequentemente nas vizinhanças de Rennes-de-la-Château, onde até recentemente podiam se encontrar corações românticos gravados com suas iniciais nas rochas das montanhas. Durante a permanência em Paris, Salieri passou também alguns tempos no Louvre, o que pôde explicar o fato de, antes de sua partida, haver adquirido reproduções de 3 pinturas. Uma delas teria sido um retrato pintado por um artista não identificado do Papa Celestino V, que reinou brevemente no final do século XIII. Outra teria sido o trabalho de David Teniers. Não se sabe se o pai ou filho. O terceiro seria um quadro, talvez o mais famoso, de Nicolas Poussin, La Berger de l'Arcadie, Os Pastores de Arcádia.
Ao voltar a René de Le Château, Saint-Mihiel completou a restauração da igreja. Teria exumado então um bloco de pedra curiosamente esculpido, datado do século VII e do século VIII, que estava cobrindo uma câmara funerária na qual esqueletos haviam sido encontrados. Saint-Mihiel embarcou também em um projeto mais singulares. No jardim da igreja, por exemplo, havia o sepulcro de Marie, Marquesa Rochefort de Chefort, desenhado e construído pelo abate Antônio Bigot, precedente de Saint-Mihiel, um século antes. Aparentemente, autor de 2 dos misteriosos pergaminhos, a inscrição na pedra sepulcral, que incluía vários erros deliberados de soletração e de espaço, era um anagrama perfeito para a mensagem contida nos pergaminhos referidos a Posen e Tense. Quando as letras eram rearranjadas, formavam a acessão críptica que já reproduzimos. Os erros pareciam ter sido planejados precisamente com este fim. Sem saber o que as inscrições da tumba da Marquesa já havia sido copiadas, Saint-Mihiel as obliterou, e essa profanação não foi o único comportamento curioso que ele exibiu. Acompanhado de sua fiel governanta, começou a fazer longas caminhadas pelos campos.